Estamos dando continuidade ao nosso tema da nossa série Casas de Milagre. Eu particularmente tenho sido muito abençoado nessa série. E hoje, quando eu falava com o Gabrielzinho, dando a ele o tema, ele: mas o senhor vai continuar na série, no culto da gratidão? Eu falei: Deus é bom. E o Deus da palavra nos visitou mais uma vez nesta semana e nesta madrugada, confirmando. Então abra sua Bíblia, Evangelho por Lucas, capítulo 10, verso 39. Enquanto vocês estão abrindo, a pastora Francine já me comunicou aqui que as inscrições para o retiro de impacto das mulheres livres já está aberta. As inscrições, as vagas são limitadas, e você, minha irmã, você, meu irmão, sobretudo essas mulheres que vieram à frente aqui, porque começaram a caminhar conosco a partir do ano de 2025, possivelmente muitas dessas ainda não fizeram o retiro de impacto. Então você, minha irmã, já pode procurar a sua liderança, ou ao final do culto já vem aqui na frente aqui falar com a pastora Francine e já efetuar a sua inscrição. Os nossos retiros, eles não têm cunho de lucro. A gente não faz retiro para dar lucro. A gente faz retiro para abençoar a igreja. Quanto é que está o retiro hoje? 350? 350 reais. Para você que vai ficar lá 3 dias. E lá, minha irmã, o café da manhã não é pão com epa. É que tem. Eu já fui em retiro que o irmão passava a manteiga para um lado e tirava a manteiga para o outro lado assim. E dava o pão. Quem já foi num desse aqui? Não é crítica não, mas que tem mesmo. É, certo. Janta, macarrão com salsicha. Aqui não, aqui vocês são completamente servidos com excelência. Com excelência. Tá bom? Então não é para dar lucro. Tudo que você paga no 350 reais é o sítio, é toda a estrutura, tudo que acontece ali, vai a camisa, enfim. Então procura aí sua liderança e não deixe de estar conosco. Lucas capítulo 10, verso 39. Parece que as máquinas desarmaram, desarmou? Ok. Quando eu cheguei, eu vi o carro da Enel ali, não sei se tem a ver. Quantos já abriram, diga amém. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu. Vamos agora a João capítulo 11. João capítulo 11, verso 32. João capítulo 11, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Capítulo 12, verso 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Dobre sua atenção, e eu pretendo ser direto, eu não vou fazer uma introdução, eu já entro na aplicação dessas 3 porções que nós lemos. Cadê o Rodolfo? Pode vir aqui, Rodolfo, me ajuda aqui, Barão. Oi? Desarmou o quadro. Fala para esse quadro que ele tem 1 minuto para armar. Vamos ao texto.
Essas 3 leituras que nós acabamos de fazer fala sobre uma personagem, na verdade 2 personagens que aparecem de forma repetida, a saber, Maria, que tinha por irmão Lázaro e como irmã Marta. A segunda personagem que aparece de forma repetida nesse texto é a pessoa de Jesus Cristo. Uma outra curiosidade sobre esses 3 textos que nós lemos é uma ação que se repete. E tanto em Lucas capítulo 10, verso 39, como também em João capítulo 11, verso 32, e em João capítulo 12, verso 3, uma ação se repete. Que ação é essa? É Maria debruçada aos pés de Jesus Cristo. Isso não era comum para aquela época. De certa forma, sobre o olhar religioso, uma mulher nem poderia se achegar aos pés de um rabino, se aproximar aos pés de um líder e ter esse contato que seria considerado um contato íntimo para a cultura de um Oriente Médio de 2000 anos atrás. Entretanto, as 3 leituras que nós fizemos nos mostram uma Maria que se esforça, se expõe, se movimenta para ser achada neste lugar. Repito, um lugar que a religião diria, você não pode. Um lugar que a religião diria, isto não é para você. Só que Maria vai quebrar todos os conceitos e os preceitos religiosos para fazer isso. O que para alguns poderia ser um ato de desrespeito, em nenhum momento você vai ver Jesus se sentindo desrespeitado. Muito pelo contrário. A leitura que o Cristo tem dessa aproximação insistente que Maria faz é de um ato de fé, é um ato de ousadia. Sim, é uma quebra de protocolo, repito, sobre o olhar religioso, sim. Só que Jesus veio para trazer uma nova cultura. E a gente tem que entender que Jesus nunca veio para quebrar a lei, ele cumpriu cabalmente, inclusive os 613 preceitos, que foram coisas engendradas pelos religiosos que nem partiam diretamente de Deus, mas ele fez questão de honrar os seus líderes e a sua fé e as suas raízes. Mas assim mesmo a gente não vê em nenhum momento Jesus trazendo uma palavra de reprimenda. Essa aproximação, ela só era dada a homens que carregavam consigo a alcunha de serem discípulos. Estes tinham o direito de se aproximarem-se dessa maneira. Então seria muito comum, no momento em que Jesus estivesse fazendo a exposição de um texto, que, por exemplo, os 12 sentassem-se próximo aos seus pés, porque isto era comum, repito, aos homens que carregavam a alcunha de serem discípulos, porque até mesmo os que eram meramente conhecidos não poderiam se aproximar tanto. Funcionava mais ou menos assim: Jesus está sentado para ensinar, os 12 rodeando como uma meia-lua em volta dele, próximo aos seus pés. Aí depois vinha os 70 e depois as multidões. Eu entendo que na cena em que nós temos, Jesus não está em um lugar necessariamente público, acessado por multidões. O lugar onde ele está era uma aldeia chamada Betânia, que ficava nos termos da Judéia
E que todas as vezes que Jesus saía da Galileia para a Judéia, olha o gesto, Galileia para a Judéia, por quê? Porque a Galileia ficava na parte baixa de Israel, próximo ao mar do Mediterrâneo, e também ali tinha o próprio mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que na verdade é um lago de 14 por 21 quilômetros, cercado por montanhas, cuja única fonte aquosa é o Monte Hermon, cujas as geleiras derretem e enchem esse lago, que também é a fonte de renda dos galileus, que eram pescadores. Só que quando Jesus saía da Galileia para ascender Jerusalém, a fim de celebrar as festas do Senhor, nessa caminhada ele aproveitava para repousar, para descansar na aldeia de Betânia. E na aldeia de Betânia ele elegeu uma casa, a casa de Lázaro, Maria e Marta. Quantos me ouvem? Diga amém. Então nessas três cenas que nós temos, é nessa casa, ou no capítulo de número 11, próximo a esta casa, que se repete, ou se dá a repetição desses três gestos, onde Maria se debruça aos seus pés. Agora atente, embora as personagens fossem as mesmas, nesses três textos, repito, Maria e Jesus, embora o gesto de Maria fosse o mesmo, lançar-se aos pés dele, nas três cenas, esse estar aos pés de Jesus tiveram três motivos ou três motivações diferentes. Se a técnica puder botar mais o teclado aqui do Rodolfo no meu retorno para mim. Mesmas personagens, mesma geografia, três motivos diferentes. Se não, vejamos. Na primeira vez em que Maria se debruça aos pés de Jesus, no Evangelho por Lucas capítulo 10 e no verso 39, ela está aos pés de Jesus para ouvir o que ele está ensinando, para aprender o que ele está ensinando. Enquanto Marta está lidando com os afazeres da casa, Lázaro só está por ali. Marta está agitada, Lázaro está por ali, só que Maria está aos pés de Jesus para aprender. O que essa cena me ensina é que existe uma casa que tem necessidades. Entendo, conforme o comentarista Warren Wiersbe diz, que Maria não era uma mulher relaxada, ela também participava dos afazeres da casa, juntamente com Marta. Porque às vezes o retrato que nós temos é que só Marta lava, só Marta passa, só Marta cozinha, só Marta limpa. E que Maria é só alguém que observa o movimento. Não. Os comentaristas são unânimes em dizer que em todas as lidas dessa casa, tal qual Marta, Maria também se envolve. Maria, ela não é relapsa em relação ao que a casa precisa. Ela não é omissa em relação ao seu papel, aos seus deveres, em relação às necessidades que essa casa tem. A única questão é que nesse momento em que o verbo está abrindo a boca dentro da casa dela, ela olha para as necessidades que a casa tem, ela olha para o que está acontecendo nesse momento. Eu estou todo arrepiado. Ela olha para as necessidades que a casa tem, ela olha para o que está acontecendo nesse momento dentro da casa dela, e ela agora precisa elencar. Arrumar a casa é importante, só que não é mais importante do que para toda a minha agenda colocar
colocar em segundo plano as minhas urgências, porque o verbo está abrindo a boca dentro da minha casa, e eu não sei quantas vezes isso vai se repetir novamente. Aliás, se ele voltar para ensinar, talvez ele não volte para ensinar mais as mesmas coisas. Então essa é a lição que eu tenho para hoje, essa é a porção de hoje, esse é o pão de hoje. A louça vai poder ficar um pouquinho para depois, a roupa torcida que tem que ir para o varal pode ficar um pouquinho para depois, porque entre as urgências da minha vida e a palavra da vida, vou de novo, entre as urgências da vida e a palavra da vida, é que no dia mau não foi o meu closet que me sustentou, não foi a despensa que me supriu, não foi o contrafilé do meu congelador que sustentou a minha alma, foi a palavra que desceu do céu, que nas horas escuras da minha existência sustentou os meus pés firmes, mesmo em meio ao lodo dos meus medos, das minhas crises, das minhas decepções, das minhas crises de ansiedade, das angústias da minha alma. Então não chame Maria de relaxada. Não chame Maria. Eu não estou dizendo, irmã, para a senhora largar a casa para ficar enfiada dentro de igreja. Eu não estou dizendo, campeão, para você largar o seu negócio e ficar enfiado dentro de igreja. Segunda, terça, quarta, estou dizendo isso não. Até porque quem congrega nessa casa sabe o quanto eu prezo pela cultura da família, pela cultura do trabalho. E dá para ter família, preguei isso aqui terça, dá para ter família, dá para ter trabalho, acho que foi no domingo, e dá para ser um êxito no âmbito espiritual também. Dá para ter família sadia, altar aceso e bolso suprido. Quem me ouve, diga amém. Eu não preciso escolher onde eu vou dar certo, é só a gente usar com sabedoria o que Deus está nos dando. É isso que Maria está ensinando para nós nessa manhã. Não é que eu vou largar a casa para lá, eu só estou me organizando para o que é mais importante nesse momento. Ela escolheu a boa parte, porque naquele momento boa parte não era colocar contrafilé com cebola na panela, boa parte não era passar camisa, boa parte era parar o que estava fazendo e comer o que o céu está oferecendo. Eu preciso glorificar o nome do Senhor, porque no 1º de janeiro, de um Rio de Janeiro, que você mora perto de uma praia e poderia estar em tantos lugares, alguns homens aqui disseram não para o futebol, outras mulheres disseram não para uma cesta de roupa, vão dormir um pouquinho mais tarde para lavar, secar e passar, mas entenderam, a boa parte eu não abro mão. A boa parte eu não abro mão de jeito nenhum. Já que tem aqui umas mãos levantadas, você me empolga quando faz isso. Segura na mão de quem está do seu lado, diga assim: ainda bem que você escolheu a boa parte. Ainda bem que você escolheu a palavra, porque como bem disse o salmista, eu concordo no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe por que eu amo a palavra? Porque a palavra, para quem entrou com fome, ela serve como pão. Para quem entrou com sede, ela serve como água. Para quem entrou sem orientação, ela te serve como bússola. Para quem está precisando de cura, ela é remédio. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra, mas não penetrava só no dia em que o escritor aos Hebreus colocou isso aqui, não. Ela penetra até hoje para fazer divisão entre alma e espírito, junta medulas, pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus. Certo dia alguém perguntou para Rui Barbosa, um dos maiores estadistas, uma das mentes mais brilhantes entre os brasileiros, um homem negro: qual é o livro mais importante da sua biblioteca vasta? Há quem diga que ele tinha uma biblioteca de milhares de volumes. Ele disse, sem sombra de dúvidas, a Bíblia. Aí perguntaram, mas onde está a Bíblia na sua biblioteca? Ele disse, não importa,
Não é sobre isso. Porque a Bíblia ela é tão poderosa que se eu colocar ela em cima, ela serve como telhado para os demais. Se eu colocar ela embaixo, ela serve como alicerce para tudo. E se ela está no meio, é como se ela fosse uma chama que queimasse e não se apagasse dentro dos nossos corações. Ainda bem que você num domingo como esse escolheu onde a palavra se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor, que numa geração como essa, que muitos prezam pela dopamina num culto, pelo emocionalismo, tem gente que ainda diz: eu estou indo para um lugar onde o texto é aberto, o texto é exposto, o texto é entendido e o texto se manifesta na minha vida. Não é sobre aprender somente, é sobre aprender e sermos praticantes da palavra. Orígenes de Cesareia, um dos pais da fé, século 3, século 4, disse o seguinte: a alma que se curva diante do verbo tem capacidade de se levantar diante das trevas. A palavra que você ouve aos pés de Jesus é justamente o suprimento que você precisa para o dia mau. O dia mau vem, gente. Vem ou não vem? Vem ou não vem? O que sustentou Jó? Quando tudo vem desgraçadamente sobre ele, mas ele vai liberar uma das coisas mais sábias que está escrito nesse livro sagrado. Quando tudo se foi, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. O que te sustenta no dia mau não é o que você sente, é o que você aprende. É por isso que os nossos encontros podem ter cargas emocionais, porque afinal de contas não somos coração de lata. Mas entre as cargas emocionais que um encontro como esse pode nos proporcionar, o mais importante é o que eu aprendo, porque quando o dia mau bater na minha porta, eu tenho autoridade para dizer: eu sei que meu Redentor vive. Na segunda cena, a mesma Maria. Quem? Diga: a mesma Maria, no mesmo ambiente geográfico, Betânia, depois que o seu irmão morre, Lázaro. O texto que nós acabamos de ler, capítulo 11, verso 32 do Evangelho escrito por João, diz: e ela, caindo aos seus pés, disse: se o Senhor estivesse aqui. Primeira vez que ela está aos pés de Jesus, ela está aos pés de Jesus para aprender. Mas agora ela está aos pés de Jesus para chorar. Diga: chorar. Qual o problema de chorar, gente? O pastor Adson Bello escreveu uma obra brilhantíssima sobre lágrimas, se reportando ao grande herói da fé, Davi, mostrando em momentos em que ele chora, e o choro de Davi não torna ele menos Davi. Numa cultura em que chorar é para os fracos. Aliás, Jesus, em seu célebre discurso na montanha, quando ele está trazendo uma contracultura que Roma ensina, ele vai dizer assim: bem-aventurados, gente, são os que choram, porque eles serão consolados. Roma diz que quem chora é fraco. Jesus diz que quem chora pode ser consolado. Concordo com o bispo Adson quando ele diz: a Bíblia carrega uma certa teologia para as nossas lágrimas. Charles Haddon Spurgeon, em um dos seus sermões, disse que choro de fiel é oração em estado líquido. Que as escrituras dizem que as nossas lágrimas são tomadas em odres diante do Senhor, de tanto que Ele leva a sério as lágrimas de um fiel. Existe uma certa teologia das lágrimas que Deus respeita, que Deus considera, porque Deus tem
os seus particulares com a gente. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Inclusive quando todos te rejeitaram e ainda te rejeitam, e quando o seu coração esmaga com as dúvidas da sua alma e de perguntas não respondidas em orações que parecem não passar do teto, Deus contempla as suas lágrimas. Ou você acha, minha irmã, que Deus não viu que a senhora se demorou um pouco mais no banheiro para que ninguém visse que a senhora estava chorando? Seu marido está achando que é banho, seus filhos estão achando que é um banho demorado para você relaxar, mas quando ninguém sabia o que acontecia pelo lado de dentro do boxe, o Espírito de Deus fazia questão de estar ali do seu lado e dizer assim: chora que eu estou do seu lado. O seu choro não é retrato de uma mulher fraca, é o retrato de alguém que não desistiu. Porque o mundo não suporta ver a gente chorando, e essa palavra serve inclusive para homens, que muitas vezes você não está errado em não querer demonstrar fraqueza diante de um tempo turbulento para sua família, e você entrou no seu carro, disse que ali resolveu um negócio, pegou a BR e foi chorando pela BR, indo e voltando, mas você não estava sozinho, meu filho. No banco do seu carona, o Consolador estava ali do seu lado dizendo: enquanto você chora, eu amparo suas lágrimas e entendo. É oração em estado líquido. Chora mais, meu filho, chora mais, rapaz, porque eu não estou te vendo como um fraco, eu estou te vendo como uma alma sedenta por uma resposta, uma alma sedenta por uma saída. Porque depois de uma notícia você não é obrigado a ficar rindo para todo mundo. Depois de um diagnóstico você não é obrigado a ficar levantando a mão, porque todo mundo está levantando as mãos. As nossas lágrimas, elas fazem parte de uma estação de restauração da nossa alma, porque enquanto você chora por dentro, é por dentro que Ele está te restaurando. Enquanto você chora por fora, é por dentro que Ele está te curando. Enquanto alguns estiverem chorando e dizem: deve estar passando por um problema e não sabe como lidar, talvez sejam lágrimas de alguém que sabe que tinha 1001 motivos para desistir, mas enquanto você está chorando, estão regando seus pés. Aliás, se você olhasse para os seus pés, você ia ver quantos dardos caíram e não te feriram, quantas lanças partiram e não te atravessaram, quantas madrugadas de um lado para o outro, com a respiração pulsando no seu peito e o suor descendo pelo seu pescoço, e você com medo do dia amanhecer novamente, sem saída, sem resposta, sem solução. O que te restava era uma música? Não, era um choro diante de Deus para dizer: me ampara, me socorre, me ajuda. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, rapaz. Ou você acha que Deus não viu quando você comprou um carro ali, mesmo que financiado, e chorou? Que lágrimas eram essas? Eram lágrimas de gratidão, porque você sabe: eu não posso, mas se estou podendo, é porque Ele depositou o poder dele dentro de mim. Quantas vezes você, diante de um diagnóstico, Raquel, onde os médicos dizem: não tem jeito, não tem saída, mas o Eterno vem diante de você para dizer: essas lágrimas são remédios que gotejam do meu trono, para dizer: ainda tem esperança. Quando você vê alguém chorando, não repute essa irmã de fraca, olhe para ela como uma heroína que não desistiu, que está cumprindo a palavra de Salmos, porque poderia estar chorando trancada dentro de um quarto, mas escolheu sair de casa para expor, e ela só está chorando e semeando, chorando e semeando, chorando, semeando e andando, agendando uma colheita lá no seu futuro. Segura alguém que está do seu lado, abraça essa pessoa se você tem intimidade e diga assim: suas lágrimas, elas são entendidas diante do trono. É quando o inferno inteiro gritou: não tem jeito, não tem saída. É quando os demônios te rodearam e disseram: ninguém gosta de você.
Ninguém acredita em você. Para você não tem mais jeito, para você não tem solução. Não existe uma nova oportunidade. Morda a testa, Satanás, porque não tem retorno, é para você. Não tem conserto, é para você. Mas quando um filho arrependido, quando uma filha arrependida se coloca diante do trono, mesmo sem palavras, as nossas lágrimas estão sendo traduzidas, porque até os nossos gemidos são interpretados. Choramos como não tendo um abraço de um pai. Choramos quando não temos reconhecimento dos irmãos. Mulheres choram porque o marido está tomando uma rota estranha. Maridos choram porque a mulher está diferente. Pais choram porque os filhos estão entrando por um caminho de morte. Mas o nosso choro não é fraqueza não, filho. A pergunta que eu faço é: o que aconteceu com a igreja de um tempo para cá? Porque eu sou de um tempo que lenço era quase uniforme de crente junto com a Bíblia. Porque a gente sabia: eu estou indo para um lugar onde a minha alma vai ser confrontada. Eu estou indo para um ambiente onde a presença de Deus vai ser manifesta. A presença dele me constrange. A presença dele me aperta. A presença dele me espreme. A presença dele me confronta. E eu não posso aceitar estar num ambiente onde ele se manifesta e eu fico indiferente. Ou você se acha tão forte, tão suficiente? O choro de Marta, junto com a exposição que ela faz: se o Senhor estivesse aqui. Alguém acha que isso aqui é uma indignação, é uma afronta, é um perfídia? Não. É o choro de alguém que sabe que a presença dele faz diferença. E só veio a morte porque ele não estava. Porque se ele tivesse, a morte não teria poder para entrar naquela casa. Se ele tivesse, o mau cheiro que sai de dentro daquela caverna não seria uma verdade, uma realidade. Esse choro não é um choro de indignação, é um choro de reconhecimento. Ah, se o Senhor estivesse aqui 4 dias atrás. É por isso que chora. É por isso que se joga aos pés. Maria faz isso, porque esse choro aqui é o choro da esperança. Ainda bem que o Senhor veio. Porque se estão dizendo que o Senhor chegou atrasado, eu reconheço. O Senhor chegou na hora certa. Porque o Senhor é um Deus de obras completas. Eu vou falar de novo para alguém: Deus é um Deus de obras. Ah, senti o peso dessa palavra. Seja profeta para a vida de alguém. Eu sei que tem gente, se você não gosta, não faz, meu irmão, porque ninguém é obrigado a nada. Agora, se a tua alma te faz livre o suficiente para fazer isso, e se quem está do seu lado merece essa consideração, olha para essa pessoa e diga assim: o seu Deus é um Deus de obras completas. Ei, Janaína, o seu Deus é um Deus de obras completas. Ei, Rodolfo, tu acha que Deus vai começar e vai parar no meio do caminho? Vai começar e não vai terminar. Tem gente que começa contigo e não vai contigo até o final. Te abandona. Tem gente que não abandona nem no meio. Ei, Renan, já abandona no começo. Mas o Deus que começou a boa obra, ele é diferente. Não, eu conheço esse Deus, e Ele é poderoso. Porque, minha filha, já que você levantou, tome essa palavra dentro do seu peito: aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. É fiel para retalamasuracanda. Ele é fiel. Oh. Cadê o louvor? Cadê? Vem comigo, meu filho. Vem comigo. Vem comigo. Quem tem um aleluia para dar, dá um aleluia. Quem tem um glória a Deus, dá um glória a Deus. Quem tem línguas estranhas, abre a sua boca e
começa a dizer as coisas que você acredita. Pastor, e eu que não tenho palavra, só tenho lágrima. Vai chorando, porque Ele está aqui, colhendo com taço as suas lágrimas, e diante do trono há uma interpretação dizendo: fortalece, alimenta, derrama ânimo, derrama graça, derrama virtude, derrama poder, derrama autoridade, porque enquanto Ele não resolve isso, Ele está te dando estrutura. Ele está te dando estrutura. Eu sei que tem homens e mulheres perguntando: Senhor, por que eu? E por que agora? É de maldade? Não, é porque diz o Senhor: eu conheço a sua estrutura, eu conheço o seu alicerce. Eu não puxei a sua ficha, minha filha, para te fazer mal. Eu puxei a sua ficha para entregar um testemunho no seu peito, para engrossar a sua experiência comigo, para te atrair para mais perto do altar e você sentir mais necessidade de me conhecer. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Vou terminar agora. Isso. Levanta a sua mão alta, levanta, igreja. Levanta a sua mão mais alta que você pode. Não faz de conta que não tem nada acontecendo, não. Faz esse bem para a sua alma. Se desprenda desse conceito, desse preconceito, dessa preocupação. Espírito Santo de Deus. Tem gente se abraçando lá no meio, Tem gente sendo curada na alma nessa manhã. O diabo o laço que estava preparado para o carnaval, porque você estava na dúvida: vou ou não vou, assino ou não assino, fecho ou não fecho. Hoje os planos de Satanás para você e para sua casa nesse carnaval foram todos rasgados ao meio. Terceiro, vamos só sempre terminar. Primeiro, ela está aos pés para aprender. Segundo, ela está aos pés para chorar. Só que no capítulo 12, ela está aos pés para agradecer. Diga: agradecer. Eu amo isso aqui. Porque ela simplesmente, no capítulo, porque Lázaro já ressuscitou, e ela só poderia aproveitar aquele jantar e falar assim: obrigado, mestre. Valeu. Seria uma expressão de gratidão? Sim. É um reconhecimento. Só que Maria não é dessas. Essa aqui não vai com as outras.
ela sabe que existem 2 níveis de gratidão. Qual é mais importante? Não estou fazendo um juízo de valor. Só que ela sabe que só dizer obrigado é pouco. Para quem viveu ressurreição dentro de casa, só obrigado? Não. Que isso? Para quem estava se sentindo impedida até de remover uma pedra, porque o relatório é esse: cheira mal, já fazem 4 dias. Em outras palavras não mexe nisso aí não, deixa quieto. Só que Jesus não é desses de deixa pra lá. Jesus não é desses não mexe nisso não. É você que já perdeu a esperança e já não acredita que essa pedra pode ser removida, e nas suas orações você vem tentando se convencer: isso não é tão importante não, deixa quieto. Deus não é assim. O meu Cristo não é desses. Muito pelo contrário, ele podia com um sopro fazer, e a pedra ia voar da boca daquele túmulo. Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que com o sopro da narina, o mar vermelho abriu. Se Jesus desse um sopro, um arroto, a pedra esfarelava diante de todo mundo ali. Só que eu entendo da seguinte forma, e esse entendimento não é meu, é de Champlin. Quem botou a pedra aí? Quem botou essa pedra? Então vai lá e tira. Eu não botei pedra, vocês botaram pedra. Vocês não mandaram me chamar? Eu estou vindo. E vocês não esperaram eu chegar e já botou pedra? Então assim diz o Senhor da casa nessa manhã: vai lá e tira a pedra que você colocou. Vai lá e empurra essa pedra. Qual o nome dessa pedra? Impossibilidade, inviabilidade. Não tem cura, não tem jeito, não tem resposta, não tem saída. Sacode quem está do seu lado e diga assim: arranca a pedra que você colocou hoje. Empurra, você colocou, você vai lá e tira. Então Maria sabe. Não dá para expressar um nível de gratidão por uma obra tão grande só dizendo assim: valeu, hein? Obrigado, hein? É muito milagre para pouca gratidão. Paráfrase do pregador: e se eu cometer exagero, perdoe minha empolgação. Jesus está na sala do jantar, e agora a inquieta não é Marta, é Maria. O que eu posso fazer para externar o que eu estou sentindo pelo que Ele fez na minha casa? Diga: Betânia é o lugar que me molda, porque aqui eu aprendo, aqui eu choro, mas aqui eu também vou ter motivos de agradecer. Eu só preciso permanecer. Sabe qual é o problema? Tem gente interrompendo a história na estação da lágrima. Tem gente colocando ponto final na estação da lágrima. A mesma Maria que em dias comuns tem agenda para aprender, em dia de dores tem agenda para chorar, mas ela também permanece no mesmo lugar para o dia da gratidão. É o mesmo lugar. Sacode quem está do seu lado e diga assim: eu não sei o que vem te fazendo chorar, mas é no lugar da lágrima que também vai brotar dupla honra. Não foi isso que disse o profeta?
para cada dia de vergonha, Deus manifestará sobre você dupla honra, dupla honra, dupla honra. O que ela faz aos pés dele agora? Hoje não é sobre aprender. Hoje não é sobre chorar. Ela está inquieta. O que eu posso fazer para expressar o que eu estou sentindo? De repente ela deve ter olhado lá no armário dela, aquele frasco de alabastro, uma espécie de mármore finíssima, que guardava o conteúdo preciosíssimo. 1 ano de trabalho. Diga salário. Todo mundo diga salário de 1 ano de trabalho. Tem valor, sim ou não? Tem valor ou não tem? Só que diante do que eu vivi dentro da minha casa, o que é isso? Desculpa a viagem do pregador, mas eu me uno a John MacArthur nesse pensamento. Grande teólogo. Uma casa que na semana passada estava vivendo um relatório de cheiro podre. Porque nem isso que dizem sobre o corpo de Lázaro cheira mal. Maria tem uma ideia. Alguém já está entendendo, né? No lugar onde havia cheiro de morte, semana passada, eu vou usar o que eu tenho. Desceu. Pastor Rômulo, ela não precisou sair de Betânia em Jerusalém buscar um perfume. O perfume que ela precisava para mudar o relatório já estava dentro da casa dela, escondido. Assim diz o Senhor dessa casa para você. Você não vai precisar ir longe para mudar o perfume da sua casa, não. O que você precisa já está lá dentro. É você pegar e usar. É você pegar e usar. É você pegar e usar. Diz a Bíblia que ela vai lançar mão daquele vaso de alabastro, quebrando aos pés dele. Ela ainda acha que é pouco. Quebrar o perfume de 1 ano, e ela vai colocar o cabelo a serviço para enxugar os seus pés. Porque não pense você que caro era o perfume, não, tá? O perfume tinha preço. Mas para uma mulher decente, o cabelo tem valor. Não sei se é verdade, mas há quem diga que depois desse ato, o cabelo daquela mulher nunca mais foi o mesmo. E quem já sofreu castração química de cabelo sabe o que eu digo. Porque esse nardo era um óleo tão forte, que ele poderia, no estado da sua pureza, queimar o couro cabeludo. Só que ela não está se importando com isso. Então não pense você que caro é o perfume, porque o que ela colocou para rolo ali estava além de um perfume dentro de um frasco. Ela estava colocando a dignidade dela, porque para a mulher o cabelo representava a sua santidade. Mas para quem já experimentou ressurreição, eu não sei se eu estou pregando para alguém que estava morto aqui, mas você está ouvindo um pregador que já esteve morto. É, pastor? É. Não esse morto de morte morrida, mas era um morto espiritual. De sorte que quando eu falo sobre ressurreição agora, eu não estou falando sobre uma ressurreição como a de Lázaro, estou falando da nossa. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, considerados distantes de Deus,
porque o nosso pecado fazia separação entre nós e Ele. Sobre o âmbito da sua santidade, cheirávamos mal e não tínhamos acesso ao trono da sua graça. Só que o que nos banhou não foi um nardo precioso com preço de um ano. O que nos banhou custou muito mais do que o salário de um ano. Custou a vida de um inocente. Custou a vida do unigênito de Deus. Então não pense você que o que Maria fez foi estrondoso, porque ela só estava imitando Deus na sua generosidade, porque Deus não poupou o seu filho para derramar o sangue dele por nós. Como é que eu entro num ambiente como esse? Num estado de coisas comuns. Nunca será normal. Sacode quem está do lado e diga assim: isso aqui nunca vai ser normal para mim, irmão. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu vou repetir, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar nesse lugar, eu sinto que eu estou tomando um banho, não é em nardo, mas é em sangue. Porque o que estava agendado para mim era morte. O que estava agendado para você era morte, condenação eterna. Só que há 2000 anos atrás, quando aquele Galileu decidiu subir o Gólgota, ele falou assim: eu sei o que eu estou fazendo. Aliás, a cruz não é histórica, a cruz é pré-histórica, porque antes que houvesse luz já havia cruz na mente do Pai. É por isso que nunca será só sobre cantar. É por isso que nunca será só sobre servir, entregar um envelope, entregar uma água, colocar alguém para sentar, mostrar alguém onde é o banheiro, ajudar alguém a estacionar o carro, dar uma aula para uma criança, ajudar um adolescente, conduzir um pequeno grupo. Nunca será sobre tocar, sobre cantar, sobre pregar. É sobre uma oportunidade de algo que a gente não merecia. Eu não sei você, mas eu não sou digno de estar aqui. Sobre o âmbito da minha carne. Eu não sei se você tem esse espelho na sua casa, mas eu sei que eu não era digno de ter a oportunidade de colocar meus pés nesse lugar. Mas se há alguma coisa digna em mim, não vem de mim. Veio do Pai das luzes, do qual não há variação de dúvidas. Levanta sua mão mais alto que você pode. A gente agradece por carro, por casa, por promoção, por filho que nasce, por alta que recebemos. Mas será que a gente se esqueceu de dizer obrigado porque estamos salvos? Eu acho que é uma manhã dos salvos se expressarem em gratidão. Mas é só os salvos. Aqueles que foram alcançados por essa graça inefável. Porque essa graça não deixa Deus me dar o que eu mereço. Muito pelo contrário, faz com que Ele manifeste o que eu não merecia. Isso é graça. É por causa dessa graça que Ele soprou o Espírito como o fiel companheiro, indivisível e incomparável dentro de mim, e fez de mim e de você arcas que andam no meio dessa geração, como luzeiros que caminham no meio das trevas, como sal que não permite que esse mundo se contamine e se apodreça a ponto de se extinguir, como Sodoma e Gomorra. Somos sal. Ou será que só damos graças pelo carro, pela casa, pelo contrato que fechamos, pelo salário que foi aumentado, pela cura que recebemos? Como disse Paulo, em tudo dai graças. Mas essa é a manhã de dar graças, porque Ele nos livrou do inferno, nos fez escapar da condenação. Sabe o que me escandaliza? É que tem gente que acha que faz muito na igreja.
terminar, irmão. Deixa de ser palhaço, cara. Você não era nem para estar aqui. Deixa de ser besta, irmã. Você estava podre. E acha que servir é muito? Discipular é pesado? O privilégio de conduzir o rebanho que é de Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que Ele é Deus. E Ele não desistiu de você ainda. Que nesse 1º de fevereiro sejamos despertados para entender o nosso lugar e o nosso papel. Haverão dias que na nossa Betânia só vamos aprender. Haverão dias que na nossa Betânia só vamos chorar. Mas a boa notícia é que a Betânia que me vê chorar vai me ver derramando óleo também de gratidão. Receba essa palavra, igreja, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com um forte aplauso, fica de pé. A gente vai cantar e vamos ofertar enquanto cantamos. Pega a sua oferta aí. Acordei com a intenção Pega a sua de oferta. te falar tudo. Prepara o seu dízimo. Que eu vi e percebi você Isso. fazendo a mim sem merecer. Você pode se utilizar daí do QR Code dos envelopes, da tela. A tempestade se Tem as máquinas passou. posicionadas. Quando eu ouvia só trovão, Entregue sua oferta como expressão da sua gratidão. sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Isso. Você já pode sair do seu lugar e trazendo a sua oferta. Se você vai devolver dízimo, os pastores vão orar com os dizimistas. Sai do seu lugar. Entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu fiz. E você ama mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade que passou, quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço por sempre um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, sem eu merecer.
Eu te agradeço por toda a graça que me deu, pelo amor que ofereceu sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte? Próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro, eu vou aproveitar esse encontro para fazer o meu culto em ação de graças pelo meu aniversário. Eu estarei completando 36 anos aí de ministério, né? Chamado. Faço 52 anos na quarta. Eu sei que não parece. E terça-feira nós vamos receber um irmão que estará aqui ministrando louvor com a gente. O pastor Mateus vai estar aqui pregando. Quero pregar no seu aniversário. Posso? Pode. Para mim é uma honra sentar e te ouvir. E vai ser meu aniversário. Vai ser meu aniversário. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: 42. Pastor, o que é isso? É o tamanho do meu pé. Né? Eu não gosto que vocês ficam com essa dificuldade, essa dúvida. Puxa, quanto será aquele calço? Próximo domingo, ceia do Senhor. E nós estaremos aqui sendo ministrados, vai ser uma bênção. Eu tenho uma chave aqui. A irmã Rosimar me mandou 3 testemunhos que eu vou compartilhar na terça do crescimento. Mas a chave eu já quero orar hoje. E essa chave aqui é de uma loja que o filho dela adquiriu, né? A gente vai dar início ali a um consultório de estética. Cadê a irmã Rosimar? Está por aqui. Ali, a irmã Rosimar está ali, ó. Na multiplicação e fatar. Ela mandou mais 3 testemunhos. E na terça nós estaremos compartilhando. Levanta sua mão para o céu. Esqueci de alguma coisa mais, queridos? É isso mesmo, só isso. A livraria? Deixa eu falar só do boné então. Só do boné, baixa a mão então. Deixa eu só falar do boné. Aí as outras coisas às vezes vão lá, que eu esqueci. Ó, gente, chegou esse boné lindo aqui. Eu tenho, eu uso, e quando eu uso todo mundo elogia. E a reposição do boné preto também. Bíblia, livro, tanta coisa bacana lá. Passa lá na nossa story e adquira. Tá bom? Estenda suas mãos. Pai, no nome precioso de Jesus, glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Quando nós, Senhor, nos reunimos numa manhã de gratidão como essa, celebrando as vidas, celebrando a família, celebrando, Senhor, o teu Espírito que se move em nós e através de nós, nos alimentamos mais uma vez com a sua palavra. Fomos curados, edificados e confrontados, e saímos desse ambiente com a certeza de que o Senhor está nesse lugar. Voltamos para os nossos lares e o culto continua. Por onde quer que estejamos, ali o teu Espírito se faz presente. Que bom. Nós queremos te apresentar, Senhor, a chave desse estabelecimento, onde o filho da tua serva começa um empreendimento. E nós sabemos que tu és um Deus que cumpre a tua palavra. Tu és um Deus de obras completas. Sê, Senhor, com esta família e continua obrando coisas ainda maiores. Ao teu povo, Senhor, conceda uma semana de vitória. Nesse primeiro dia do mês de fevereiro, nós declaramos debaixo da autoridade do Espírito Santo
que será um mês de portas abertas, sim. Será um mês de boas notícias. Embora um relatório empreendedorístico seja não tão positivo para alguns setores, mas aqueles que estão debaixo das tuas asas viverão a tua provisão e o teu transbordo. Não haverá coisa pequena e nem grande que ficará de fora, pois tu és o Deus que inclina o coração até mesmo do homem mais endurecido para favorecer aqueles que caminham debaixo de obediência. Senhor, não apenas abra os céus, rasga os céus. Se existem causas na justiça, Senhor, que ainda que seja um mês onde não há tantas notícias, onde a justiça vem operar, mas o Senhor é Deus que toma a mão do poderoso, que tem a caneta, e o Senhor faz com que essa mão traga o decreto positivo. Senhor, tira aquilo que está embaixo, coloca para cima, inverte a posição da fila, manifesta-te e mostra-te, Deus poderoso. Estamos entregando as primícias desse mês, nesse primeiro dia do mês, nesse primeiro dia dessa semana, nas primeiras horas desse dia, para dizer: nós temos um Deus como nossa fonte, Tu és o nosso Senhor. E que essa palavra, Senhor, não seja roubada nem pelas aves do céu, não seja sufocada pelos espinhos, e muito menos seja rasa a raiz e o sol venha queimar. Não, essa semente vai prosperar a 30, 60 e 100 por 1, para a glória do seu nome. E que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da tua igreja, hoje e sempre. Toda a igreja diga: semana de vitória, Deus tem mais. É terça-feira.